Saudações pessoal, estou de volta e desta vez venho falar do estudo completo de uma função quadrática. Ok? Temos aqui gráfico da função quadrática. O gráfico da função quadrática é uma linha curva chamada parábola. Então, neste caso, essa parábola voltada para cima quando A é maior que zero e voltada para baixo quando A é menor que zero. Então, essas são as condições da parábola. Então, temos parábola voltada para cima ou para baixo e atendendo essas duas condições aqui. Ok, agora vamos ao estudo completo. Temos aqui estudo completo. Domínio da função df. O domínio da função quadrática é sempre R, ou seja, domínio de f é igual a números reais ou domínio de f é igual a menos infinito a mais infinito. Então, neste caso, basta ser uma função quadrática. O domínio é R, sempre. Então, podemos colocar assim ou podemos colocar desse jeito, dessa forma de intervalos. Ok? Então, indo ao segundo caso, temos agora contradomínio da função D de f ou CD. Também quer dizer contradomínio. O contradomínio da função quadrática é contradomínio é de menos infinito até y vértice, quando a é menor que zero, e o domínio da função é de y vértice a mais infinito, quando a é maior que zero. Então, nessas condições, o contradomínio da função, nós trabalhamos com o contradomínio, no eixo das ordenadas, o eixo dos y. E aqui esqueci de dizer que o domínio, nós trabalhamos com o domínio no eixo do x ou eixo das abscissas. Então, aqui é quando estamos perante o eixo das ordenadas. Ok? Então, o y-verse, veremos aqui como se calcula o y-verse, caso de não nos darem y-verse. Então, neste caso, quando a parábola está voltada para baixo, uma vez que é menor que zero, então o contradomínio vai partir de menos infinito até o y-vértice do gráfico. Mas quando a parábola está voltada para cima, será de y-vértice a mais infinito. Ok? Então, vamos a outro caso. Temos agora, temos terceiro caso, vértice da parábola. O vértice da parábola da função y igual a x ao quadrado mais bx mais c é dado por vértice, x vértice, onde, então, se nós queremos calcular o x vértice através da função quadrática completa, teremos a fórmula x vértice igual a menos b sobre 2a e y vértice igual a menos d sobre 4 vezes a, ou x vértice igual a x1 mais 2 sobre 2, no caso temos as raízes, y vértice vai ser igual a f de x vértice, nesse caso o resultado de x vértice. Então vamos substituir na função, onde temos a variável x, vamos substituir por o valor de y vértice. Ok? Então, neste caso, o y vértice é esse y vértice aqui que nós usamos para calcular o contradomínio da função. Ok? Indo para o próximo passo. Ok, então temos aqui o passo 4, zeros da função. Os zeros da função são os pontos de interseção da parábola com o eixo das abscissas, o eixo do x. Isto é, são as raízes de y igual a x ao quadrado mais bx mais c, quando y igual a zero. Então, os zeros da função é onde o gráfico toca no eixo das abscissas, Então, se nos dão um gráfico já representado, então nós, para acharmos zeros, é só vermos onde toca o gráfico no eixo das abscissas. Mas no caso de não nos darem um gráfico, nós queremos calcular os zeros. Igualamos aqui onde temos y, substituímos a zero e calculamos a equação quadrática, calculamos dela, depois dela, x1, x2, que são as raízes. Ok? Então, aqui no ponto número 5, temos a ordenada na origem. A ordenada na origem é o ponto de interseção da parábola com o y das ordenadas, o eixo dos y.
ou seja, é o valor do y quando x igual a 0 e tem como coordenadas y igual a 0 e c. Na ordenada na origem é o valor de c. Nessa equação aqui, o valor de c é a nossa ordenada na origem. Ok? Então temos o ponto 6, que é o eixo de simetria. A parábola é uma figura simétrica cujo eixo de simetria passa pelo vértice e é paralelo ao eixo do y, e cuja equação é, então, para nós determinarmos o eixo de simetria, basta nós conhecermos o x-verso, o valor do x-verso. Ou, né, anteriormente eu vi como se calcula, mostrei como se calcula o x-verso. Então, quando nós calculamos o x-verso, automaticamente estamos a calcular o eixo de simetria. Ok? Então, indo ao ponto número 7, que é monotonia ou variação da função. Então, quando nós queremos, né, calcular a monotonia ou variação da função, o que é que se faz? Quando A é maior que 0, o que é que temos que fazer? Neste caso, parábola voltada para cima. Então, faremos para o x, né? Faremos intervalo aberto de menos infinito até o x vértice, né? Aqui colocamos o valor de x vértice. De menos infinito até o ponto x vértice. A função é decrescente. Neste caso, para a parábola voltada para cima. E de x vértice a mais infinito é crescente, né? Mas quando o a é negativo, o que é que se faz? É de menos infinito até x vértice, né? Desculpe, o a é negativo, que significa que a parábola está voltada para baixo. Então, de menos infinito até x vértice, o gráfico já é crescer. Quando chega no x vértice, né? De x vértice já para mais infinito, o gráfico vai decrescer. Então, é assim como se faz a monotonia ou variação da função. Ok? Agora temos ponto 8, é variação do sinal da função. Quando a função quadrática não possuir zeros da função, ela é positiva em todo o seu domínio, né? Quando não tem zeros, nós quando calculamos delta, vemos que delta dá negativo, significa que não vai ter zero. Então, neste caso, significa que a função é positiva em todo o seu domínio, mas neste caso para A maior que zero, neste caso quando a parábola está voltada para cima. E negativa em todo o seu domínio para A menor que zero, mas quando a parábola está voltada para baixo não tem zeros. Então significa que vai ser negativa. A função vai ser negativa em todo o seu domínio. Ok? Em caso já de termos zeros, né? Para A maior que zero, né? Então, queremos fazer a variação do sinal da função. Então, começa-se de menos infinito até o primeiro zero, né? Porque estamos a trabalhar com os zeros da função. x1 é o primeiro zero. Então, quando a parábola está voltada para cima, de menos infinito até o ponto x1, que é o primeiro zero da função, a função é positiva. Então, de x1 até x2, essas são as raízes, né? x1 e x2. Então, nesse ponto vai ser negativo para A maior que zero, voltada para cima. E do ponto 2 a mais infinito vai voltar a crescer. Mas se A é menor que zero, o que é que vai acontecer? De menos infinito até o ponto x1, que é uma das raízes, né? A primeira raiz, quando a parábola é menor que zero, está voltada para baixo, vai ser negativo. Mas de x1 até x2, né? Vai ser positivo. E de x2 a mais infinito volta a ser negativo. Então, pessoal, é assim como se faz o estudo da função. Então, vou prosseguir agora para um exemplo prático. Ok, ainda é um exercício, né? Temos aqui uma parábola voltada para baixo, né? Então, se a parábola está voltada para baixo, significa que o valor de A é negativo. A é menor que zero. Ok? Então, a partir dessa parábola, o que é que nós devemos responder? A linha A diz qual é o contradomínio de G. Então, nós queremos contradomínio de G. Então, na matéria anteriormente, eu mostrei como se calcula o domínio, né? Que é de quando a parábola está voltada para baixo, né? Vai ser de menos infinito até o x vértice. Estamos juntos?
Então, o x-verso, qual é o x-verso? Então, para acharmos o x-verso, temos que achar através do meio da curva da função quadrada. Então, a curva é essa aqui. Então, o meio é isto. Então, o x-verso será aqui no ponto 1, porque esse 1 liga aqui e aqui no 4. Então, aqui no ponto da curva, no meio da curva aqui, até aqui para baixo, né? Encontramos x1, x-verso, que é 1, e aqui o y-verso, que é o 4. Ok? Então, o nosso contradomínio, né? Então, o nosso contradomínio seria y pertencente a intervalo aberto de menos infinito até o 4, que é o y-verso. Fechado. Desculpa aqui. O número que nós colocamos aqui é o y-verso, não o x-verso. Perdão, é o y-verso que é o 4. Então esse gráfico começa daí do ponto 4 até menos infinito, não para. Uma função, um gráfico de função, a parábola, né, da função quadrática nunca para de crescer. Aqui não para de decrescer, porque aqui está a decrescer. Parte de 4 a menos infinito. Então a solução aqui é de menos infinito até 4. Ok? E depois dizem quais são os zeros da função d. Então também expliquei como que funciona. Então os zeros é onde o gráfico toca no eixo dos x, ou eixo das abscissas, conforme eu disse anteriormente. Então o gráfico tocou no ponto menos 1 e no ponto 3. Então se eu escrever aqui x1 igual a menos 1 e x2 igual a 3. Né? E a pergunta a seguir é: qual é o valor de C em e de x igual a x ao quadrado mais b de x mais c? Então, aqui, né, o valor de C é a ordenada na origem. Então, eu disse que a ordenada na origem é a interseção do gráfico ou é o ponto em que o gráfico toca no eixo dos y. Então, neste caso, tocou no ponto 3. Então, significa que o C será igual a 3. Depois aqui dizem, escreve a equação do eixo de simetria do gráfico aqui. Então, o eixo de simetria, x é igual a x verso. Então, o eixo de simetria é o x verso. Então, aqui, conforme eu já expliquei sobre o verso, aqui y verso e aqui seria o x verso. Então, o eixo de simetria, então, a forma é x igual a x verso. Isso aqui é equivalente a x igual a 1. Que é esse 1 aqui, que pertence a y verso. Ok? Então, o E dizem estuda a monotonia. Então, estudando a monotonia, né? Vou fazer uma pequena tabela aqui. Ok, para o x, aqui o y. Então, intervalo aberto, conforme já vimos as fórmulas já, de menos infinito até o x vértice. Então, o x vértice já calculamos que é 1. Intervalo aberto, de menos infinito até o 1, que é o y vértice. Então, a monotonia, o que acontece aqui com o gráfico? De menos infinito até 1, vamos ao gráfico. Então, de menos infinito, né, até 1, o gráfico está a crescer. 1 é aqui, de menos infinito até o ponto 1, que é aqui, o gráfico está a crescer. Estamos aqui, o gráfico cresce. Aqui 1, aqui 4. Agora vamos ter de 1 a mais infinito. Então, de 1 a mais infinito, o que está acontecendo? A partir daqui de 1, que é aqui, até mais infinito, o gráfico já volta a decrescer. Decresce. Então, vamos ter algo do gênero. Então, já fizemos o estudo da monotonia. Ok? Agora, estudo da variação de sinal. Agora queremos a variação de sinal. Ok? Também temos que estudar uma pequena tabela.
ok? Aqui também temos x, aqui y. Então, nós já conhecemos os zeros, né? Que é menos 1 e 3. Então, aqui trabalhamos com os zeros, aqui trabalhamos com os versos, aqui são zeros. Então, de menos infinito até menos 1, né? Que é o primeiro zero. Depois, vamos ter aqui de menos 1 até 3. Não esqueçam que lá na forma tinha de x, de menos infinito até x1, depois de x1 até x2 e de x2 a mais infinito. Neste caso aqui x2 que é 3. Então, vamos lá. De menos infinito até menos 1, vamos ver o que está a acontecer com o gráfico. De menos infinito até menos 1 esse ponto. Vejam lá, o gráfico está aqui. Menos infinito até esse ponto. O gráfico está na parte negativa. Aqui é zero. Daqui para baixo, né? A parte negativa. De 0 para baixo é negativo. De 0 para cima é a parte positiva. Então aqui é por isso que nós vamos colocar o sinal menos. Então, de menos 3 a 3. Veja lá o gráfico. Desse ponto até esse ponto, essa parte aqui está em cima. De menos 1 a 3, essa parte está em cima. Então significa que é positivo, está na parte positiva, né? E de 3 a mais infinito, a partir daqui até lá, essa parte aqui está embaixo, volta a estar embaixo, conforme aqui mostrei, está embaixo. Então, negativo. Ok? Então é isso aí. Espero que tenham compreendido como se faz o estudo do gráfico.